A poeira avermelhada, suspensa no ar como um véu espectral, dançava sob a luz agonizante do sol poente. Cada partícula, minúscula e aparentemente insignificante, carregava consigo um fragmento daquele dia. Um dia que ele ansiava por esquecer, por apagar da memória como uma mancha teimosa em uma tela outrora imaculada. O contrato repousava sobre a mesa rústica, as letras miúdas e as assinaturas formais, selando o destino daquele lugar, o refúgio da infância, o palco de alegrias e, mais recentemente, o cárcere de lembranças dolorosas. A tinta ainda fresca exalava um odor metálico, quase pungente, como o cheiro de sangue coagulado sobre uma ferida mal cicatrizada. Ele contemplava a paisagem através da janela empoeirada, o horizonte ondulado adornado por árvores retorcidas e colinas verdejantes. Aquele era o cenário de sua vida, o lugar onde havia aprendido a andar, a pescar, a amar. Mas também era o lugar onde a sombra da perda havia se instalado, onde o sorriso se transformara em pranto, onde o futuro promissor se esfacelara em 1000 pedaços. A venda do sítio representava em sua mente a libertação definitiva, o corte do cordão umbilical com um passado que o sufocava. A solidão, ele pensava, seria o preço a pagar pela paz. Um fardo leve em comparação com o peso esmagador da memória. O silêncio da casa era ensurdecedor, interrompido apenas pelo farfalhar das folhas ao vento e pelo distante coachar dos sapos no brejo. Um silêncio que ele esperava preencher com o ruído da cidade grande, com a agitação da vida moderna, com a anestesia do anonimato. Um silêncio que, ironicamente, se tornara um companheiro constante nos últimos anos. Um reflexo fiel do vazio que sentia em seu interior. Um toque hesitante na porta ecoou pelo corredor, quebrando a monotonia daquela tarde crepuscular. O coração disparou no peito, um misto de surpresa e apreensão. Quem poderia ser? Os novos proprietários? Algum corretor de imóveis? Um vizinho curioso? Ele caminhou lentamente até a porta, o ranger da madeira sob seus pés soando como um prenúncio. Ao abrir a porta, deparou-se com uma figura inesperada, uma visão que desafiou a lógica e abalou os alicerces de sua existência. Uma menina, de não mais que 6 anos, parada no limiar, os olhos grandes e curiosos fixos em seu rosto. Os cabelos castanhos emolduravam um rosto delicado, marcado por uma expressão de timidez e incerteza. Ela segurava um ursinho de pelúcia desbotado, como se ele fosse sua única âncora naquele momento. A voz embargada, quase um sussurro, quebrou o silêncio. "Pai?" ela perguntou, a palavra carregada de uma inocência devastadora. O mundo pareceu girar ao seu redor, as cores se esvaindo, os sons se abafando. A venda, a fuga, o recomeço planejado, tudo desmoronou como um castelo de cartas sob o peso daquela única palavra. A poeira avermelhada do pôr-do-sol, antes um símbolo de despedida, agora parecia ironicamente manchar o seu futuro, tingindo-o com a cor da incerteza e da responsabilidade. O sítio, antes um símbolo de dor, agora se apresentava como um desafio, um campo de batalha onde ele teria que confrontar seus fantasmas e redefinir o seu conceito de lar. A menina, com sua presença inesperada, era o espelho que ele tanto evitara, o reflexo de um passado que ele tentara enterrar, a prova de que o destino, por vezes, tem um senso de humor cruel e implacável. O choque inicial cedeu lugar a uma torrente de perguntas, cada uma mais perturbadora que a anterior. Como? Por quê? Quem era a mãe? E, crucialmente, ele seria capaz de ser o pai que aquela criança aparentemente acreditava que ele fosse? A fragilidade da menina, a forma como ela se agarrava ao ursinho, como se sua vida dependesse disso, despertou nele um instinto adormecido, uma necessidade de proteção que ele sequer sabia que existia. Entretanto, a responsabilidade imediata o paralisava.
Ele que sempre prezara a liberdade acima de tudo, que construíra sua vida em torno da ausência de laços, agora se via preso a uma teia invisível, amarrado a um futuro que ele jamais imaginara. A imagem da poeira avermelhada pairava em sua mente, não mais como o prenúncio de um recomeço, mas como a sombra de um compromisso inescapável. De imediato, a logística se impôs. Para onde levariam a menina? Ele não tinha roupas infantis, brinquedos, nada que pudesse atender às necessidades básicas de uma criança. O sítio, outrora um refúgio, agora parecia inadequado, desprovido do conforto e da segurança que uma menina daquela idade merecia. Além disso, havia a questão da escola, dos cuidados médicos, de todo um universo de responsabilidades que ele nunca havia sequer considerado. Apesar da confusão e do medo, ele não conseguia desviar o olhar da menina. Havia algo em seu sorriso tímido, em sua inocência desarmadora, que o impedia de simplesmente fechar a porta e negar a realidade. Era como se um fio invisível os conectasse, uma ligação que transcendia a lógica e a razão. Agora, reflita sobre como essa situação se aplica quando confrontados com o inesperado. A vida, frequentemente, nos apresenta reviravoltas que desafiam nossos planos e nos forçam a reconsiderar nossas prioridades. A capacidade de adaptação, a resiliência diante do desconhecido, tornam-se ferramentas essenciais para navegar pelas águas turbulentas da existência. Em vez de se render ao pânico ou à negação, ele respirou fundo e se ajoelhou diante da menina, procurando estabelecer um contato visual direto. "Qual é o seu nome?" ele perguntou, a voz embargada pela emoção. A menina hesitou por um instante, como se estivesse avaliando se podia confiar naquele estranho. "Clara", ela respondeu, a voz trêmula. Clara. Um nome simples, puro, que ressoava com uma beleza inesperada em meio ao caos de seus pensamentos. Aquele nome, sussurrado em meio à poeira avermelhada do crepúsculo, representava um novo começo, uma chance de redenção, uma oportunidade de ressignificar o conceito de família. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou levemente o rosto da menina. A pele macia e quente sob seus dedos despertou nele um sentimento de ternura que ele jamais havia experimentado. Aquele toque, aparentemente insignificante, selou um pacto silencioso, um compromisso de proteger e amar aquela pequena criatura que o chamava de pai. A venda do sítio, a fuga para a cidade grande, o recomeço planejado, tudo isso se tornou irrelevante diante daquela nova realidade. A poeira avermelhada, antes um símbolo de despedida, agora parecia brilhar com uma nova esperança, a promessa de um futuro incerto, mas repleto de amor. A súbita irrupção de Clara em sua vida expôs a fragilidade de suas defesas emocionais, as quais ele meticulosamente construíra ao longo dos anos. A armadura da indiferença, forjada no calor da dor e da decepção, começava a ceder, revelando a vulnerabilidade que ele tanto se esforçara para esconder. Contudo, essa vulnerabilidade, outrora vista como uma fraqueza a ser combatida, agora se apresentava como um portal para uma nova forma de força, uma resiliência enraizada na capacidade de amar e de se conectar com o outro. Apesar da incerteza que o assaltava, ele se viu compelido a agir, a colocar as necessidades de Clara acima de seus próprios medos e inseguranças. A menina, com sua inocência e dependência, despertava nele um senso de responsabilidade que transcendia o mero dever paternal. Era como se ela fosse um catalisador, uma força transformadora capaz de dissolver o gelo que aprisionava seu coração. Em vez de sucumbir ao pânico, ele começou a traçar um plano, a considerar as opções disponíveis. A venda do sítio, outrora vista como a solução para seus problemas, agora se apresentava como um obstáculo a ser superado. Ele precisava encontrar uma maneira de manter o lugar,
de transformá-lo em um lar para Clara, em um refúgio seguro onde ela pudesse crescer e se desenvolver. Ora, reflita sobre como a inesperada presença de Clara o impelia a confrontar suas próprias limitações, a questionar seus valores e a redefinir seus objetivos. A vida, por vezes, nos coloca diante de desafios que nos forçam a sair da zona de conforto, a abandonar as certezas e a abraçar o desconhecido. A capacidade de adaptação, a coragem de se reinventar tornam-se, então, as chaves para a superação e o crescimento pessoal. Ademais, a relação com Clara representava uma oportunidade de cura, de ressignificar as memórias dolorosas que o assombravam. O sítio, palco de sua tristeza, poderia se transformar em um cenário de alegria e esperança, em um lugar onde ele pudesse construir novas lembranças ao lado da menina. A poeira avermelhada, que antes lhe evocava a dor da perda, poderia se tornar um símbolo de renovação, a promessa de um futuro mais luminoso. A decisão de ficar no sítio, de enfrentar os desafios da paternidade, não foi fácil. Ele sabia que o caminho seria árduo, repleto de obstáculos e incertezas. No entanto, a imagem do sorriso de Clara, a pureza de seu olhar, o impelia a seguir em frente, a lutar por aquele novo começo, a construir um lar onde o amor e a felicidade pudessem florescer. Por conseguinte, ele se propôs a aprender, a se informar sobre os cuidados com crianças, a buscar apoio e orientação. Ele sabia que não estava sozinho naquela jornada, que poderia contar com a ajuda de amigos, vizinhos e profissionais. A humildade de reconhecer suas limitações, a abertura para receber auxílio, seriam cruciais para o sucesso de sua empreitada. Em contrapartida, a presença de Clara o obrigava a confrontar o passado, a encarar as lembranças dolorosas que ele tanto se esforçara para evitar. Ele sabia que não poderia proteger a menina da dor e da tristeza, que a vida inevitavelmente lhe reservaria momentos difíceis. No entanto, ele poderia ensiná-la a lidar com as adversidades, a encontrar força na resiliência e a cultivar a esperança mesmo nos momentos mais sombrios. A chegada de Clara representou, além de tudo, um mergulho em águas desconhecidas, um território inexplorado onde a bússola da experiência prévia se mostrava inútil. Se antes a vida se desenrolava em um compasso binário, marcado pela busca incessante por autonomia e pela fuga de compromissos, agora se expandia em um caleidoscópio de responsabilidades, exigindo uma reconfiguração completa de suas prioridades. Nesse ínterim, a casa, outrora um santuário de solidão, clamava por uma transformação. As paredes frias e despidas, testemunhas silenciosas de sua tristeza, precisavam ser aquecidas com cores vibrantes, adornadas com desenhos infantis e preenchidas com o eco das risadas de Clara. O jardim, antes negligenciado e invadido pelo mato, ansiava por florescer, por se tornar um playground seguro e acolhedor para a menina. Outro sim, a questão financeira se impunha como um desafio premente. A venda do sítio, ainda pendente, representava uma fonte de recursos que ele não podia mais utilizar. Era imperativo encontrar uma forma de gerar renda, de garantir o sustento de Clara e o seu próprio. As habilidades que ele antes considerava obsoletas, o conhecimento da terra, o talento para a carpintaria, poderiam se revelar valiosas nesse novo contexto. Agora, imagine como essa reviravolta o força a revisitar suas próprias origens, a resgatar valores e talentos que ele havia relegado ao esquecimento. A vida, frequentemente, nos surpreende com oportunidades inesperadas, nos convidando a descobrir habilidades adormecidas e a reinventar nosso propósito. A capacidade de se adaptar, de aprender com o passado e de abraçar o futuro, torna-se então a chave para a prosperidade e a realização pessoal. Por outro lado,
A relação com Clara exigia uma entrega total, uma disponibilidade emocional que ele jamais havia demonstrado. Era preciso aprender a ouvir, a compreender suas necessidades, a oferecer apoio e consolo nos momentos difíceis. A paciência, a empatia e a capacidade de se colocar no lugar do outro se tornavam ferramentas essenciais para construir um vínculo sólido e duradouro. Além disso, a presença de Clara o confrontava com suas próprias fragilidades, com seus medos e inseguranças. Ele se sentia despreparado para lidar com os desafios da paternidade, inseguro quanto à sua capacidade de proteger e guiar a menina. No entanto, ele percebia que a perfeição não era o objetivo, que o mais importante era estar presente, oferecer amor incondicional e aprender com os próprios erros. Em contrapartida, a comunidade local se mostrava receptiva e solidária. Os vizinhos, que antes o viam como um eremita, se aproximavam para oferecer ajuda e apoio. As crianças da região se mostravam ansiosas para brincar com Clara, para incluí-la em suas atividades e fazê-la se sentir acolhida. Aquele gesto de generosidade o emocionava profundamente, mostrando-lhe que ele não estava sozinho naquela jornada, que podia contar com a força da coletividade. Consequentemente, ele começou a enxergar o sítio com outros olhos, a valorizar a beleza da paisagem, a riqueza da natureza e a simplicidade da vida no campo. A poeira avermelhada, que antes lhe evocava a dor da perda, agora se tornava um símbolo de esperança, a promessa de um futuro repleto de possibilidades, um futuro onde ele poderia construir um lar para Clara e ressignificar o conceito de família. Ao entrelaçarmos assim os fios da tapeçaria que se teceu até aqui, percebemos emergir um desenho complexo, onde a melodia da dor se encontra em contraponto com a promessa de redenção. Não se trata, de certo, de uma equação simplista, onde a chegada de Clara representa uma panaceia para todas as feridas do passado. A jornada, como a vida, é pontuada por nuances, por sombras que dançam na penumbra da esperança. Contudo, é inegável que a presença da menina catalisou uma transformação profunda, uma alquimia interior que o força a confrontar seus próprios demônios e a redefinir seu conceito de lar. O sítio, outrora um palco de memórias dolorosas, se transmuta em um espaço de possibilidades, um terreno fértil onde o amor e a compaixão podem florescer. À medida que nos aproximamos do desfecho desta narrativa, torna-se evidente que a verdadeira essência da história reside não na mera superação da dor, mas na capacidade de encontrar beleza e significado em meio à imperfeição. A vida, como um rio caudaloso, raramente segue um curso linear. Ela serpenteia por vales e montanhas, enfrentando obstáculos e superando desafios. O importante, no fim das contas, é manter a fé na jornada, é aprender a nadar contra a corrente quando necessário, e é celebrar cada pequena vitória ao longo do caminho. Refletindo sobre a trajetória percorrida até o presente momento, somos convidados a ponderar sobre a natureza da resiliência humana, sobre a capacidade de se reinventar diante das adversidades. A história deste homem e de Clara nos mostra que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, que a família pode ser encontrada em laços não sanguíneos e que o passado, por mais doloroso que seja, não precisa definir o futuro. Como um mosaico em construção, cada experiência, cada encontro, cada desafio contribui para a formação de um quadro maior, um retrato da vida em sua plenitude. As peças, por vezes, parecem não se encaixar. As cores podem parecer dissonantes, mas, com o tempo e a perspectiva, a beleza do conjunto se revela. À guisa de um jardineiro que cuida de suas plantas, regando-as e protegendo-as do sol escaldante, este homem se vê diante da tarefa de nutrir o amor e a esperança que brotam em seu coração. A jornada não será fácil, mas a recompensa, a alegria de ver Clara crescer
e se desenvolver, será infinitamente maior do que qualquer obstáculo. Dessa forma, com o olhar fixo no horizonte, aguardamos o momento de colher os frutos desta semeadura, de testemunhar a transformação completa deste homem e a consolidação do seu novo lar. A poeira avermelhada, que outrora tingia o céu com a melancolia do passado, agora reflete a promessa de um futuro radiante, onde o amor e a felicidade se tornam os pilares de uma nova existência. E assim, a trama da vida, antes desfiada pela dor e pelo isolamento, começava a ser retecida com fios de esperança e afeto. O sítio, palco de memórias amargas, renascia como um santuário de amor, um lar onde o passado, em vez de assombrar, servia de alicerce para um futuro promissor. A poeira avermelhada, outrora um véu de despedida, agora cintilava com a promessa de novos amanheceres, tingindo o céu com as cores vibrantes da alegria e da renovação. A jornada, longe de ser isenta de desafios, revelava-se uma oportunidade de crescimento e transformação. A paternidade inesperada, um fardo inicialmente temido, tornava-se uma fonte inesgotável de aprendizado e inspiração. Clara, com sua inocência e pureza, guiava-o por caminhos desconhecidos, ensinando-o a amar incondicionalmente, a perdoar o passado e a abraçar o presente com gratidão. A cada dia, o vínculo entre eles se fortalecia, tecendo uma teia invisível de carinho e cumplicidade. As risadas de Clara ecoavam pela casa, preenchendo o vazio que antes o consumia. Seus abraços apertados dissipavam a solidão, aquecendo seu coração com um calor reconfortante. Aos poucos, ele aprendia a ser pai, a proteger e guiar aquela pequena criatura que o chamava de pai, com tanta confiança e ternura. Mas a transformação não se limitava à esfera pessoal. A comunidade local, antes distante e indiferente, se aproximava, oferecendo apoio e solidariedade. Os vizinhos, com seus gestos de gentileza e generosidade, mostravam-lhe que ele não estava sozinho naquela jornada, que podia contar com a força da coletividade para superar os obstáculos e construir um futuro melhor. E assim, a vida no sítio, antes marcada pela tristeza e pelo isolamento, se tornava um exemplo de resiliência e esperança. A terra, outrora negligenciada, florescia sob seus cuidados, produzindo frutos saborosos que alimentavam não apenas o corpo, mas também a alma. A natureza, com sua beleza exuberante e sua sabedoria ancestral, ensinava-o a valorizar a simplicidade, a apreciar os pequenos prazeres da vida e a encontrar a paz interior em meio ao caos do mundo. A verdadeira jornada, no entanto, começava agora. Após a tempestade da dúvida e do medo, o sol da esperança finalmente despontava no horizonte, iluminando o caminho que se estendia à frente. A poeira avermelhada, que outrora representava o fim de um ciclo, agora simbolizava o início de uma nova aventura, uma jornada de autodescoberta e redenção. Que a lembrança deste conto nos inspire a abraçar o inesperado, a encontrar a beleza na imperfeição e a tecer laços de amor e compaixão em cada passo do caminho. A verdadeira prática começa agora, ao abrirmos nossos corações para o desconhecido e ao cultivarmos a esperança em cada amanhecer.